Ok? Então tá, oficial agora, gente, boa tarde. Vamos então dar início à nossa reuniãozinha aqui, a nossa aula, tá? Obrigado pela participação de vocês, e só chegando mais gente, aí beleza. Aí eu gosto de ver. Show de bola. Vamos lá então. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu falei com um amigo meu que trabalha com publicidade e ele concordou de nós trocarmos uma ideia com vocês para nós falarmos sobre o plano de marketing, como é que é trabalhado por uma agência de publicidade para trabalhar um plano de marketing de uma empresa, tá? Eu conversei com ele e ele concordou, e a gente agora só ficou de acertar a data. Eu quero ver se a gente consegue marcar ou para a próxima sexta-feira, que será dia 13, ou dia 20, mas provavelmente deve ser sexta-feira 13, só para poder dar um terrorzinho para vocês. Tô brincando, gente, tô brincando. É porque na outra sexta-feira, a gente vai ter aula, mas eu não vou estar em Palmas, e eu gostaria de estar aqui, tá? Então, assim, como a gente vai continuar tendo aula normal mesmo, eu viajando, essa é a vantagem da gente estar Professor, online. Oi. Oi, Samuel. o áudio tá ruim, tá cortando. O áudio tá cortando? Aqui não tá, não. Samuel, eu acho que é sua internet, porque aqui também não tá, não. Bacana. É porque eu tô usando um fone aqui que é só a misericórdia de Deus mesmo. Então eu até achei que pudesse ser mesmo aqui, mas tá tranquilo. Tá. Samuel, se você tiver qualquer coisa aí, qualquer dúvida que você tiver por conta da falha, você avisa que a gente refala ou explica novamente, tá bom? Não perde não deixa passar não. Bacana? Pessoal, então vamos dar um andamento aqui. Estimativa de faturamento mensal da empresa. Olha só, o que é e como fazer. Aqui ele vai trazer para a gente que talvez seja uma das tarefas mais difíceis para quem ainda não iniciou as atividades. Por que é uma das tarefas? Oi? O senhor está apresentando alguma coisa? Porque aqui, para mim, está aparecendo só a sua voz. Oh, meu Deus do céu, ainda bem que vocês estão atentos, porque o professor parece que está mais voado que tudo, né? Ô, Élica, obrigado, tá? Sim, eu estava apresentando. E agora, com vocês, estimativa de faturamento mensal da empresa. Todo mundo vendo agora? Perfeito? Agora foi. Valeu. Obrigado por ter me lembrado, por a gente ter essa tranquilidade e liberdade. Gente, aqui ele fala pra gente que aqui é uma das tarefas mais difíceis, pelo fato de que você ainda não tem uma ideia de como é que vai ser, né? Então, assim, ele traz pra gente que uma das formas de estimar quanto que a empresa vai faturar por mês é multiplicar a quantidade de produtos que você tem para ser oferecido pelo seu preço de venda, que deve ser baseado em informações de mercado. E para isso a gente precisa levar algumas coisas em consideração. Por exemplo, qual é o preço praticado pelos nossos concorrentes diretos? E quanto os nossos clientes estão dispostos a pagar pelo nosso produto? Peraí, mas pensando assim, a gente pode dar a entender de que quem coloca o preço na mercadoria é o cliente e não o vendedor? De certa forma é isso mesmo, tá, gente? De certa forma, quem coloca o preço no produto é o cliente. O vendedor, se ele começar a colocar, por exemplo, uma margem de lucro exacerbada e o produto ficar um preço muito acima daquilo que está sendo praticado pelo mercado, ou acima daquilo que é a condição do público-alvo de alcançar, esse público-alvo não vai comprar, e aí essa empresa vai fazer o quê? Fechar suas portas, né? A gente não pode perder de vista que quem manda na nossa empresa não somos nós, é o nosso cliente, nós só somos administradores. Perfeito? E aí ele manda a gente ficar de olho em algumas questões aqui, olha só. As previsões de venda, ela tem que ser baseada na avaliação do potencial do seu mercado e da sua capacidade produtiva.
eu não posso mensurar que eu vou fazer uma venda aqui de 100 milhões de reais se a minha empresa não tem condição nem de comprar esse produto para vender esse tanto e nem o meu mercado suporta. Então eu tenho que ser extremamente fiel e pensar assim que o menos aqui é mais, ou seja, se eu subestimar o meu faturamento, eu posso ter um ganho, porque eu posso calcular todos os meus custos em cima do mínimo possível vendido, né? E aí ele pega e faz aqui, ele propõe para que a gente possa fazer uma estimativa de faturamento de pelo menos um ano, tá? Por quê? Porque dentro de um ano a gente consegue mensurar certinho e calcular. Porque eu falo assim, olha, em um ano eu vou vender tanto disso e tanto disso, levando em consideração aquilo que a gente falou nos capítulos anteriores, ou seja, nos tópicos anteriores, onde falava que a gente tinha que levar em consideração o quê? A sazonalidade dos nossos períodos, né? E aí ele continua falando aqui, ó. Seja cauteloso a projetar as suas receitas e verifique se há sazonalidade no seu ramo. Por quê? Porque existem muitos ramos. Só um minutinho, gente. Gripe aí pela internet não pega não, tá, gente? E aí ele fala aqui, ó, que para que a gente seja cauteloso, porque, por exemplo, se o nosso ramo tiver algum tipo de sazonalidade, a gente pode aqui, nesse caso aqui, colocar maior venda, menor venda, porque quando eu vendo mais, por exemplo, ele vai citar aqui para a gente Natal e férias escolares como um potencial momento ou de diminuir ou de aumentar as vendas, né? Dependendo de onde você está e de qual é o seu produto. E dependendo também, de repente, você pode aumentar o seu consumo de energia, aumentar o seu consumo ou seja, aumentar o seu gasto fixo, né? E para uma venda que não vai ser, vamos dizer assim, suficiente para cobrir essas despesas, né? E ele continua falando para a gente que quando a gente vai estimar as nossas vendas, ele vai falar aqui que foi considerado o preço de mercado. Então, existem outros meios para se precificar um produto, como, por exemplo, fixar uma margem de ganho sobre o custo do produto. Vocês se lembram que eu falei isso na aula passada? Que você fixa qual é a sua margem de lucro e trabalha sobre ela, né? E aí você pode mensurar o custo do seu produto. E aí ele vem falando para a gente aqui, ó, que na hora de praticar é importante a gente fazer esses desenhos da forma com que ele nos propõe aqui. E aí ele vem aqui agora uma coisa muito interessante. Estimativa do custo unitário. Pessoal, até agora tá tudo tranquilo? Joaquim, obrigado aqui pela sua contribuição. É porque quando eu estou apresentando, normalmente eu não consigo ver o chat, tá? Mas que bom que tá todo mundo compreendendo até agora. E sim, realmente tem exceção sim, tá, Joaquim? A gente tem algumas exceções que a gente precisa estar de olho. Vocês querem ver uma coisa interessante que aconteceu essa semana, que eu li essa semana? Sabiam que a Xiaomi, ou seja, a Redmi, hoje é a empresa que mais vende telefone celular no mundo, ultrapassou a Apple. E olha só o que eles fizeram para ainda jogar uma terrinha em cima da Apple. Eles estão fabricando um carregador de celular compatível com o da Apple, tá? Com preço de R$25, o preço de venda dele. Quanto que é um preço de um carregador da Apple? Alguém tem alguma ideia aí? Ou pode fazer para a gente uma pesquisa rápida aí na internet, só para vocês terem uma noção do que a gente vai estar falando da agora para frente, que é o cálculo unitário do preço de produto. Em torno de 120, professor. Olha só, R$100 a mais praticamente, né, Alexander? Do preço do que a Apple está praticando no mercado. E outra fora das outras coisas ainda que são mais caras ainda.
Não, isso aí a gente está falando de um único item, né? É mais barato, viu? É dos carregadores mais lentos que tem. Que é um dos carregadores mais lentos que tem também, né, Eu Henrique? tô vendo aqui, os mais potentes são R$ 549. Os que carregam mais rápido, sabe? Certo. Tem essa diferença. Tem mesmo. É a amperagem que eles aplicam, né? A forma que eles trabalham. Tô vendo aqui é de 96 watts. Exatamente. Olha só. Joaquim está falando aqui que está em torno de $100. É exatamente isso que o Henrique acabou de falar. É isso mesmo, tá? Então, assim, gente, olha só. Falou $100, não entendi reais. Não, ele falou, o Joaquim colocou foi no chat, tá? E é isso mesmo. É em torno de $100 o preço de um carregador, né? Isso é um absurdo, né? Isso é o que a gente acha, né? Mas para eles não, porque isso tem um peso embarcado aí que conta muito na questão do preço do produto, tá, gente? Que é a questão específica que a gente trata sobre o custo estimativo do produto, né? E aí ele vem a estimativa do custo unitário de matéria-prima, materiais diretos e terceirizações. Ele vai falar para a gente aqui o seguinte, olha, e aqui vai ser calculado o custo dos materiais, matéria-prima, mais embalagem, para cada unidade fabricada. Gente, essa informação ela é importante, porque se a gente quer montar alguma indústria de alguma coisa, a gente precisa levar ela em consideração de uma forma muito séria, tá? Porque os gastos com essa matéria-prima e a embalagem, eles são classificados como custos variáveis numa indústria, né? E assim como as mercadorias no comércio, né? Olha, como o próprio nome diz, esses custos variam, aumentam e diminuem de acordo com o volume que é produzido ou que é vendido, né? Então, assim, eu não sei se eu comentei, foi na turma de vocês, que na década de 80, final da década de 80, era mais conveniente você manter um estoque do que você produzir o próprio produto, porque você não conseguia, depois que você vendia, comprar o mesmo tanto de estoque que você tinha com aquele recurso que você empregou ali, né? Então, assim, mas hoje é uma outra realidade, é uma realidade que a gente tem que também que ficar atento, porque, por exemplo, muitas matérias-primas são baseadas em quê? Em dólar, né? E aí é onde a gente vê que algumas empresas aumentam o preço das suas mercadorias, né, em algumas coisas, e às vezes eles até diminuem o preço, porque com a oscilação da moeda estrangeira, vai fazer com que essa matéria-prima ela possa subir ou baixar, né? Aí os nossos irmãos aí da elétrica pode falar para a gente como é que funciona a questão das placas de energia solar, né? Você fala o preço, professor, dela? Porque assim, a gente percebe que o preço delas tem variado ultimamente, né? Depende da qualidade delas. Também as melhores normalmente vêm de fora, né? Esse Sim, dólar em alta, o preço varia mesmo. pois é. E aí, assim, eu sou consultor e administrador de uma empresa eclesiástica, vamos usar assim a palavra, né? Ou seja, de uma igreja. E uma das questões que a gente está fazendo lá, a gente está fazendo um estudo para colocar energia solar, né? Para ver se a gente consegue amortizar os custos aí em torno de 5 anos. E ontem eu tive com um dos fornecedores aqui de Palmas e ele me apresentou um orçamento e dentro desse orçamento ele falou, olha, esse preço eu consigo segurá-lo somente por 5 dias. Eu falei, caramba, só 5 dias? Ele falou, porque por conta da eleição norte-americana, o dólar pode variar e pode subir ou pode baixar. Então, mas provavelmente deve subir o preço do dólar. Eu achei bem interessante a forma com que ele falou. Falei, vou guardar isso aqui, né, para poder compartilhar amanhã com os meus amigos lá. Então é isso, tá? E é isso mesmo, Joaquim. Ele tá ligado direto ao dólar, né? E
porque assim, o Brasil não tem silício, mas já começam alguns sinais de produtividade, de produção por aqui, né? Desse tópico. Eu não sei como é que tá. Eu ouvi dizer que está sendo construída uma fábrica aqui depois do lago aqui, depois da ponte da amizade aqui para a construção dessas placas de energia solar. Não sei se é real, né? Mas aqui ele fala para a gente que a gente precisa observar bastante esse tipo de coisa, né? E aí ele mostra aqui para a gente que, por exemplo, o que seria de material para a produção de calça masculina, né? Então ele vai colocar para a gente aqui, ó, cada um dos itens que ele está disponibilizando aqui para produção, né? Aqui ele não fala quantos produtos aqui. Eu não acredito que seja só um não, porque numa calça não gastaria 4 metros de pano, né? Já pensou? Se eu gastar 4 metros de pano, o cara tem que ser um gigante, né? Se bem que o resto aqui ele coloca aqui, ó, linha 15 metros, zíper, unidade, botão, etiqueta, saco plástico para embalagem, caixa, aí tudo bem. Mas aí, assim, isso aqui tem que ser levado em consideração e de uma forma muito séria, porque a vida da empresa vai se basear nisso aqui, tá, gente? E aí ele vem e mostra pra gente aqui que a gente tem que fazer, tá? O passo 2 é a questão dos insumos usados, né? Material e insumo, que é a mesma coisa aqui, tá? A mesma coisa e tal. E aí ele vem pra gente para falar sobre o preço estimado de comercialização. Eu acho que eu comentei com vocês que eu já tive uma indústria aqui em Palmas, uma indústria de embalagens, né? E uma das coisas assim que mais pegou no fato da minha empresa não ter dado certo foi a minha subestimação de vendas, né? E para isso, o que foi que eu fiz? Eu vendi além daquilo que eu tinha capacidade de produzir, não, mas de comprar de matéria-prima. E isso fez com que a minha empresa quebrasse tendo um excelente faturamento, né? Porque eu me foi obrigado a vender cheque para a agiota e aí o meu lucro ficou todo lá dentro desses agiotas, beleza? Então aí assim, por isso é importante você fazer esse cálculo aqui, tá? E nós vimos anteriormente, não vou voltar lá não, mas a gente viu sobre a questão dos valores, né? Sobre o capital de giro, sobre o valor do caixa, né? Que era interessante a gente preparar isso. E a minha falha ficou lá naquele tópico, tá beleza? Voltando aqui, olha, estimativa dos custos de comercialização. Nesse ponto aqui, a gente tem que registrar todos os nossos gastos com impostos, comissão de vendas, representante, a parte que a gente utiliza para divulgação. Tudo isso tem que ser colocado aqui, tá bom? A gente vai ver aqui mais embaixo, aqui no exemplo aqui, ó, como é que ele vai fazer para a gente, tá? E a gente vai perceber que o que eu estou falando é extremamente sério, porque se você faz uma estimativa, desses custos de forma errada, você pode, de duas uma, ou tomar prejuízo ou não vender. Você pode calcular barato demais, vender muito e tomar prejuízo, ou você pode vender caro demais e não ter comprador, né? Ambas formas você está perdendo, né? Aqui a gente registra esses gastos com impostos, como eu disse, né? E para calcular, a gente basta aplicar sobre o total das vendas previstas o percentual dos impostos de comissões e dos outros custos que são baseados nesse processo aqui de comercialização, né? Ele fala para a gente aqui que as empresas que são optantes pelo Simples, elas devem desconsiderar o recolhimento desses outros impostos aqui, ó, tá? O optante pelo Simples não pagam esses impostos. Eles pagam um único imposto, tá?
aonde esses outros aqui já estão embutidos, porém com um percentual bem abaixo do que é o que é praticado para outras modalidades, ou seja, para outras opções jurídicas, tá bom? O ICMS é um imposto que faz de abrangência estadual, tá? E aqui, de qualquer forma, você está obrigado a fazer o recolhimento. Lembrando que o ICMS, a abrangência dele é estadual, tá? E o ISS é devido para quem? Para a prefeitura, tá? O ISS é devido para quem? Para as empresas que são prestadores de serviço, tá? Beleza? Então tá. Lembrando que o ICMS, ele é variável. Pensem nisso, o ICMS, ele varia de estado para estado, tá? É sempre importante lembrar isso. E aqui, no momento aqui, ele vai falar isso pra gente aqui, olha só. Ele vai nos calcular aqui qual é o percentual de cada um desses impostos, tá certo? E aí, ele vem posterior, somando esse percentual com o valor estimado, você vai ter um custo total. Esse custo não é o custo de venda ainda, tá, gente? A gente calculou aqui, ó, os custos de comercialização. Opa, peraí. Deixa eu ver se ele colocou. Ah, ele colocou. Colocou. Tá. Não, ele não colocou aqui, tá? Aqui você tem que colocar qual é a sua margem de lucro. Porque você não pode deixar de embutir aqui nesse faturamento aqui final a sua margem de lucro. Porque se você colocar só o que você vai pagar de imposto, o que você pagou de material, de mercadoria, os impostos, tudo certinho, e comissão, propaganda, aqui que eu falei a parte da taxa de marketing, taxa de administração do cartão de crédito, mas se você não colocar aqui também os custos fixos e a sua margem de lucro, você vai tomar prejuízo, beleza? E ele vem aqui nesse 5.8 para a gente e fala aqui da apuração dos custos dos materiais diretos ou mercadorias vendidas, tá? Mas antes de dar andamento, eu quero trocar uma ideia com vocês aqui. Contem para mim, vocês já fizeram aí, anotaram quais seriam as empresas que vocês estão pensando em trabalhar? E como eu falei no início da aula, eu cometi um equívoco, deixei a planilha aberta para que vocês pudessem visualizar, mas não liberei para que vocês pudessem editar. Eu já fiz essa alteração, vocês já podem editar agora, tá? Mas conforme a gente já tinha falado, alguns dos grupos já apresentariam hoje quais seriam o tema das suas empresas. Alguém já tem um tema para falar para mim aí? Professor, no caso, o grupo 3, que é o que eu faço parte, nós conversamos a respeito de montar um escritório de gestão e planejamento. Né, gestão e planejamento. Tá. Isso, gestão e planejamento. E o nosso público-alvo seria engenheiros e arquitetos, né? São outros profissionais do mesmo. Engenheiros em gerais, né? Qualquer segmento da engenharia e qualquer segmento entre aspas, né? Civil, elétrico, coisas mais voltadas para o nosso segmento, e arquitetos. Tá, Élica, então seria empresa de quê? Escritório. É um escritório de gestão e planejamento. Escritório de gestão de projetos, então. Isso. É porque quando a gente bota assim, só a questão de projeto, por exemplo, a gente pode organizar planejamento e gerenciamento no sentido de processo de licitação, montagem de dossiê, essa parte orçamentária, todas essas questões que é de uma das disciplinas que a gente tem no curso mais para frente. Né? Certo. Então seria gestão, planejamento. E é uma questão de gerenciamento também. Aí seria o escritório de gestão e planejamento de projetos. Isso? Isso. Tá. Eu estou anotando aqui na minha aqui, mas você, logicamente, pode e deve anotar na sua lá, tá?
porque aí a gente, posterior, a gente vai vendo como é que a gente vai fazendo isso. Beleza? Tranquilo, professor. Opa, parece que tá chegando mais gente. Opa, sim, a Laurene, ó, beleza. Então, aí a gente vai dando andamento. Beleza? Mais alguém, pessoal? Eu acho que, se não me falha a memória, eu fechei aqui o chat e o Joaquim, prestação de serviços via delivery. Tá, seria sobre o que, mais ou menos, Joaquim? Serviço de quê? Prestação de serviço em que área? Alô, alô, estão me ouvindo? Estão ouvindo, sim, pode falar. Tipo assim, Não estou ouvindo agora. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Agora sim. Pronto. É tipo um aplicativo que é tipo um Tô no Lucro, que tem, você entra lá, vai ter N serviços disponíveis, tipo, por exemplo, eletricista, encanador, faxineira, serviços Sim. básicos, e a pessoa pode ir lá Rapaz, solicitar o prestador para ir na casa fazer o serviço, ou na empresa. certo. Excelente, excelente, hein? Então, assim, prestação de serviços gerais, né? Via delivery. É isso mesmo? Isso. Tá, vocês já têm algum nome para a empresa, alguma coisa assim? Eu queria que vocês formulassem o nome também, tá, gente? Eu não coloquei, não, eu coloquei aqui só a empresa, o tema, alguma coisa nesse sentido, mas é importante vocês formularem o nome. Oi, pois não. Professor, eu Tô poderia ouvindo. entrar no grupo do Joaquim? Eu poderia entrar no grupo do Joaquim, que eu tenho uma ideia similar. Você é o Vitor Menezes, você está no grupo, Eu acho que no grupo 8. no grupo 8. Vitor Vinícius Menezes, isso aí? Isso, professor. Tá, você é o indivíduo de número 44, certo? Rapaz, o grupo do Eu Joaquim não já sei, está com eu não 7 sei, pessoas. eu não sei como é que foi o sorteio, porque eu não estava em aula, né? Eu tive aquele problema que eu tive que ir para Bahia, aí eu cheguei, eu já sabia que estava no grupo, né? Uhum. Tá. Eu fiz o seguinte aqui, cara. Eu já te inseri lá no grupo dele, tá? Só que o grupo dele Joaquim, agora, depois eu entro em contato com você, então, pode ser? que o grupo do cara agora ficou com 8 pessoas. Rapaz, o Joaquim, tu é um cara querido pra caramba, hein, minha filha? Ô, louco! Eu não sei se é você ou se é a Islane que tá chamando a atenção aí no grupo, que o povo tá todo mundo bandeando pro seu lado aí, irmão. Brincadeira, gente. Mas vamos lá. Quem mais? Quem mais? Vamos lá. João Vitor, você já descobriu qual vai ser o seu aí? Já resolveu qual vai ser seu grupo? Ou, perdão, qual vai ser o seu... O tema... Ah, você já está aqui no grupo do Joaquim. Henrique. Henrique, você é o grupo 4, velho. Qual que é o seu? O seu é a empresa de energia solar? Eu acho que a gente ainda tá pensando numa construtora, se eu não me engano. Construtora? Ainda não definiu, não? Não, acho que não ficou definido ainda não. Eu não tô muito atento com o grupo ainda não, tava muito ocupado essa semana. Tá, eu Aí queria que vocês... atualizando. Tá, eu queria que vocês já voltassem um pouquinho a atenção para que a gente já pudesse trazer aqui na própria formulação de custo, né? Já voltar para exemplificar dentro daquilo que vocês vão estar trabalhando, né? O Igor deu uma sugestão aqui, ó, que é do seu grupo, de vocês montarem uma incorporadora. Gostei, Igor. Pensando grande, cara. Isso mesmo. Certinho, irmão. Vamos lá, gente. Eu tô precisando aqui do grupo 2. Tô precisando do grupo 2 e grupo
Grupo 7 e grupo 8. Paulo Jonas, Maria Aurileuda do grupo 7. O que vocês têm a me dizer? Já pensaram alguma A coisa? gente ainda não definiu, faltam umas pessoas ainda entrar aqui no nosso grupo, a gente vai estar organizando para decidir o mais rápido possível, tá bom? Ok. Aí a gente preenche lá no Moodle, na planilha, tá? Tá, joia. Sem problemas. Vamos lá. Grupo 8. Samuel. Diz para mim aí, o que vocês pensaram, irmão? Ou não pensaram ainda? Provavelmente não pensou ainda. Pessoal, só um minuto, por favor. Ok, pessoal, estou de volta. Meu áudio está ok? Bom. Professor, Oi, só uma coisa. É que eu tenho uma reunião marcada hoje para 3h30. A aula, o senhor pretende ir até que hora? Só para me situar aqui. Não, pode ficar tranquilo. Nossa aula, nós vamos ter aí mais 20, 30 minutos no máximo de aula, tá? Tá bom, então. Muito obrigado. Nada. Voltando aqui, gente. Como apurar os custos dos materiais diretos ou mercadorias vendidas? Aí agora a gente vai começar a entrar com o processo aqui de fazer cálculos, tá, gente? Então aí é importante a gente começar a pensar em algumas coisas aqui, porque nessa etapa a gente vai ver aqui, ó, custos de materiais diretos, custos de materiais ou mercadorias vendidos, tá? Um é relacionado à empresa, à indústria, e outro ao comércio, beleza? Então vamos lá, olha só. Os custos de materiais diretos ou mercadorias vendidas representam o valor que deverá ser baixado dos estoques pela sua venda efetiva. Para calcular, basta a gente multiplicar a quantidade estimada de venda pelo custo de fabricação ou aquisição, tá? Quando a gente faz isso, a gente vai ter o quê? Os custos com esse material, tá? E aí ele vem que esses custos, né,
eles são classificados como custos variáveis, que pode aumentar ou diminuir em função do volume de produção ou de venda. É aquilo que a gente vem falando, tá? Mas vocês têm que ficar atentos, porque aqui, ó, por exemplo, vocês acreditam que a indústria de produtos natalinos funcionam o ano todo? Provavelmente não, né? Professor, rapidão. Pois não. Sobre essa questão. Tipo, essa expectativa de venda, a gente normalmente tem que conseguir por experiência. Ou, sei lá, o que você aconselha? Aqui o canal é aquilo que foi dito anteriormente. É observação do mercado, tá? Observação do mercado, de quanto é que seu concorrente está vendendo, como é que ele está vendendo. Ah, mas o meu produto é inédito, não tem nada parecido. Ah, e a coisa fica um pouquinho mais difícil. Porém, não é difícil você perceber dentro dos seus próprios primeiros meses, né? E você vai ver para que serve o seu produto. Qual é vamos dizer assim, o direcionamento do seu produto. Seu produto, como vocês colocaram aqui, é uma incorporadora, né, Henrique? Então, assim, sendo uma incorporadora, o que é que a incorporadora trabalha? Vamos lá. E para isso a gente tem que pensar algumas coisas. A incorporadora, ela trabalha de duas formas que ela ganha dinheiro. Correto? Sim ou não, gente? Concorda comigo ou discorda comigo? Duas formas que a incorporadora ganha dinheiro. Na verdade, três, mas diretamente duas. É com a construção, né? Do prédio, ou da casa, ou do condomínio. Com a construção e com a venda. Mas ele ganha na terceira fase também, que é com o quê? Com o financiamento, com o juro do dinheiro que ele coloca lá. Correto? Vai, Alexander, o que você ia falar? Pode falar. Não, eu queria falar dessa parte também, que tem a parte que muitos têm capital suficiente para financiar o próprio local e assim ganhar os juros ainda, além da venda. Exato. Né? Então, para isso, o que é que tem que ser levado em consideração, Henrique? Qual o tipo de empreendimento que você está fazendo? Qual é o tipo, quem é o seu público-alvo? Qual a capacidade financeira do seu público-alvo? Tá? E por aí vai. Aí você tem que buscar essas informações para que você possa fazer essa estimativa de uma forma que seja mais real e vai fazer com que você possa trabalhar isso sem muita complicação. Tá certo? Beleza? Ficou claro? Henrique, não te ouvi. Ficou claro? Não ficou claro. Cara, eu acho que o seu áudio, seu fone tá meio bugado. Tá normal agora? Melhorou um pouquinho. Beleza. E aí ele vem pra gente com uma estimativa dos custos com a mão de obra. Aí isso aqui, gente, é que é muito, mas é muito relativo, tá? Porque aqui, ó, ele vai falar pra gente que a gente tem que definir quantas pessoas vão ser contratadas para realizar as atividades do seu negócio, né? E aí você vai ver que, por exemplo, eu vou pegar as empresas que a gente tem aqui, tá? Vou jogar isso aqui para cá e vou pegar as empresas que a gente tem aqui só para a gente ter uma noção. Olha só, nós temos aqui uma empresa que ela vai trabalhar com energia solar, tá? Vou puxar esse negocinho para cá. Nós temos uma empresa que vai trabalhar com energia solar. Nós temos um escritório de gestão de projetos. Aí, quando eu falo escritório de gestão de projetos, gestão e planejamento de projetos, aqui eu tenho uma gama de profissionais que são muito além daquilo que somente a mão de obra de vocês hoje, tá? Da mesma forma que uma incorporadora, essa prestação de serviços gerais delivery, então, nem se fala, tá? O escritório de engenharia aqui,
Aí eu vou precisar definir bem o que é que eu vou trabalhar nesse escritório, se ele vai ser um escritório só de projetos ou se ele vai ser um escritório de gestão e acompanhamento de obras, né? Porque essa definição vai definir tudo para o meu trabalho, tá certo? Professor, Então, pois não, pode falar. fazer uma pergunta. No grupo 5, a ideia deles é criarem um aplicativo de prestação de serviço, né? Delivery. Correto. Aí, no caso, a gente ainda não sentou para alinhar, mas eu acredito que o profissional não teria um vínculo empregatício, né? Depende. Vai depender do negócio, né? Aí, como é que É faria para encaixar isso no plano de negócio? simples demais. Ó. Tudo que você faz, você tem que documentar. Simples assim. Por exemplo, você vai contratar. Vamos pensar aqui. O que compensa eu ter? Qual tipo de profissional compensa eu ter ele contratado na minha empresa? A minha empresa ela vai prestar serviço de, por exemplo, diarista também, né? Porque aqui falou serviços gerais, eu incluí também a diarista. A diarista, você pode fazer um contrato com a diarista para sua empresa, para ela não ser um terceirizado, e ela ser, sim, um colaborador seu direto, tá? E aí, no momento de você fazer o registro dela dentro do seu plano de negócio, ela já sendo uma efetiva sua, você tem que se preocupar com FGTS, férias, 13º, INSS, hora extra, aviso prévio. Isso aqui você tem que calcular tudo, ó, tá? Não pode ficar somente com o valor da mão de obra especificamente. Porém, aqueles casos que você contratar para prestar o serviço para você e que esse cara seja um autônomo e tenha o registro de microempreendedor individual, ou seja, o MEI, você vai pagar para ele o quê? O valor que ele te cobrar. Você vai acertar previamente com ele, vai documentar isso, vai pagar. Ele vai emitir uma nota fiscal para você, para sua empresa, e você vai pagar ele mediante nota fiscal. Entendeu? E aí, para isso, Então, pode falar. é como se a empresa a empresa fosse uma mediadora, né, entre o prestador e o cliente. Aí eu vou ter um contrato com o prestador, né, aí o prestador faz o serviço para o cliente, mediante esse contrato, algo parecido? Exatamente. Exatamente. Só que esse contrato seu, da sua empresa, é com o cliente e o contrato seu com o prestador de serviço, tá? Aí o Joaquim colocou aqui no chat aqui, o MEI facilita isso? Facilita sim, e é correto, tá? Você pode subcontratar, a não ser em casos específicos, onde a pessoa, o seu cliente, exija que seja feito por colaboradores da empresa, tá? Mas quando você, prestador de serviço, vai prestar um serviço para alguém e você tem um contrato e lá dentro você coloca outras pessoas você terceiriza o serviço para outras pessoas, vamos dizer assim, o responsável pelo serviço não é a outra pessoa, é você que terceirizou. Entendeu? Então, assim, vou dar um exemplo meu, de casa aqui. Contratamos uma pessoa para fazer um serviço de pintura aqui em casa. E esse cara terceirizou a parte da pintura de metal para um terceiro, tá? Só que esse serviço, o cara sujou muitos vidros, sujou parede, sujou chão, foi assim, bem lambão o cara, sabe? Então, assim, a responsabilidade nesse caso é de quem? Do cara que prestou o serviço? Do cara que contratou. Ou do cara que contratou? Do cara que você contratou. Né? Exatamente. Exatamente. Né? Porque eu não contratei aquele cara, eu contratei um outro, e ele subcontratou o serviço. Tá? Então, a responsabilidade daquele indivíduo que estava aqui dentro da minha casa não é do próprio indivíduo, e sim do cara que contratou ele. Então, para quem é que eu reclamei? Eu não reclamei para o cara que fez o serviço, eu reclamei para o outro. Entenderam? Então, assim, é a mesma coisa aqui na questão da empresa, tá? O prestador de serviço lá na casa do cliente não vai nem ficar sabendo se aquele indivíduo que foi lá prestar o serviço, ele é registrado na empresa ou ele é um prestador de serviço para a empresa.
Entendeu aí, Vitor? Entendi, professor. Beleza? Entendi, sim. Beleza. Já Então é como se nós somos realmente a ponte, só que a ponte que intermédia e tem toda a responsabilidade do negócio, né? Aí no caso, assim, eu não digo que seria a ponte, porque se você fosse, por exemplo, a ponte, eu ligaria para você e falava assim, perdão, ô Vitor, eu estou precisando de um eletricista. Você conhece alguém? Entendeu a minha pergunta? Você conhece alguém? Ou seja, você vai me sugerir alguém. Aí você é a ponte. Mas se eu virar para você e falar assim, ô Vitor, eu estou precisando de um serviço de eletricista, e você virar para mim e falar assim, eu vou mandar um eletricista nosso aí agora. O que aconteceu? Você não é mais a ponte. Você é o meu prestador de serviço. O prestador, realmente. Entendeu a diferença? Entendi. Bacana. Então, gente, é importante a gente ficar muito atento com isso aqui, ó, porque quando eu vou fazer essa estimativa aqui de mão de obra, tá? Eu preciso ficar de olho nisso aqui, tá? Porque olha só, se o cara é o meu prestador de serviço registrado na minha empresa, eu preciso ter isso aqui, ó. Sobre o total do salário, a gente deve aplicar um percentual relativo ao quê? Aos encargos sociais, tá? Que vai somar o salário do indivíduo para me saber qual é o meu custo total de mão de obra. Ah, peraí, mas quanto é que vai ser essa mão de obra? Vai ser o salário mínimo, mais eu vou pagar para o cara, mais o salário mínimo, mais FGTS, mais um um dozeavos de férias por mês, mais 13º, mais os 20% do INSS. Não. Vou pagar para o cara um salário mínimo, tá? Descontado a parte funcional do FGTS, se não me falha a memória, é 8%, tá? Que eu vou descontar desse cara, e vou pagar 20% do meu bolso pro FGTS. Perdão, 20 não, 12%. O cara paga 8, eu pago 20, 12. E dá um total de 20, tá? Então isso a gente tem que ficar atento. Tá legal? E, por exemplo, se o cara é um prestador de serviço, aí não, aí eu vou pagar para ele mediante a nota fiscal, tá? E ele vai descontar lá o valor que ele vai pagar do seu percentual de MEI, que hoje é R$ 54,00 por mês, tá? E ele fala para a gente aqui uma coisa muito interessante, que aqui, no momento de abertura da minha empresa, um contabilista vai informar para a gente quais são os encargos sociais devidos pela empresa, tá? E aí, ele vai mostrar para a gente como é que é a questão, como é que funciona o sindicato patronal, o piso salarial que a gente tem que pagar e quais são os benefícios que a gente é obrigado a cumprir com eles, tá bom? Então é isso, essa parte aqui. E aí ele já dá uma planilha de modelo aqui para a gente também. Bacana? Aqui, gente, é o 5.10. A gente vai fazer esse aqui e vamos fechar aqui, tá? A nossa aula hoje. Porque a gente ainda tem mais para frente. E aí a gente começa aqui, estimativa do custo com depreciação. Isso aqui é uma coisa show de bola, tá? Porque aqui a gente precisa lembrar que as máquinas, equipamentos e ferramentas, elas vão se desgastando com o tempo, né? Vão se tornando ultrapassadas, né? E aí, assim, principalmente na área de tecnologia, isso aqui, a depreciação é muito rápida, tá? Depreciação de um computador é de 6 meses, né? Então, assim, a depreciação de, por exemplo, uma betoneira. Qual seria, para os meus amigos aí da engenharia civil, qual seria uma depreciação média de uma betoneira? Em quanto tempo uma betoneira pode estragar? Eu não estou falando manutenção, não, tá? Eu estou falando assim, pifar e não funcionar mais. São vários anos, não são? Então, assim, não dá para a gente mensurar a depreciação igual de todas as empresas e de todas as ferramentas e de todos os equipamentos. Por exemplo, qual seria o prazo de depreciação de uma enxada, de uma pá, que tem que ser contada, por exemplo, dentro de uma incorporadora? Porque uma incorporadora,
ela, além de fazer a venda, ela também constrói, né? Então, aí, assim, por exemplo, dentro da prestação de serviço delivery geral, né? De um escritório de gestão de planejamento de projetos. Aí, aqui eu vou ter que ver o que, Érica? Qual seria a depreciação, por exemplo, dos móveis do escritório? Qual é o software que eu utilizo para poder fazer a gestão desses projetos? Entendeu? Eu preciso contabilizar também a depreciação desse software. Gente, vocês estão entendendo que quando eu falei lá no início, e quando a gente trabalha... Oi, pois não. Essa questão mesmo de depreciação de software, eu considero o fato do software desatualizado no sentido do seguinte, todo ano, por exemplo, o AutoCAD lança uma versão nova, o AutoCAD 2020. Certo. Eu considero essa mudança de software como na questão da depreciação, ou o fato de que vai chegar um certo momento que aquele dele não vai mais, de fato, servir, por questões mesmo da empresa, de não utilizar mais aquela versão. Como é que ficaria isso? Ótima pergunta. Consegui entender como é que era a minha dúvida? Sim, consegui sim. Ótima pergunta. Eu vou dar a resposta e você vê se condiz com o que você estava imaginando. Preste atenção, gente. Eu vou fazer uma comparação de um AutoCAD com uma betoneira, tá certo? Todo ano lança uma betoneira nova, correto? Pode ser que lance. Com um volante hidráulico para ela poder virar mais rápido, com um sistema de polias mais ágeis, né? Mas isso implica dizer que a minha betoneirazinha velha está funcionando ainda e está rodando massa do mesmo jeito. Sim ou não? Sim. Pois é, o que pode trazer diferença é a questão agilidade no bater a massa, silêncio, né? Ou seja, a expressão auditiva mais baixa, correto? Mas ela vai continuar funcionando. Aí, que é a mesma coisa lá do AutoCAD. O AutoCAD, quando eu falo depreciação, é importante a gente pensar que depreciação não significa inutilização, tá? Eu tenho que colocar, por exemplo, qual é a depreciação de um carro? Se eu tiro um carro zero na concessionária hoje e a semana que vem eu vou vender esse carro, eu vou vender esse carro com o mesmo preço que ele estava lá na concessionária? Não, né? Esse carro vai estar de 15% a 20% mais barato do que o valor da concessionária. Por que isso? Porque depende da depreciação do veículo, tá? Então, quando eu tiro o equipamento zero, ele tem o valor de X. Se daqui 15 dias eu vou vender ele tem o valor de X menos 20%, que é um valor médio de depreciação de veículo, tá? Que é uma depreciação em média anual de veículo. Ele começa com 20%, depois ele cai para 10%, depois ele cai para 5%, e aí 3%, e aí vai até zerar, tá? Mas não é de ano em ano, se não me falha a memória, é de 5 em 5 anos que se deprecia um veículo. Não tenho certeza, tá? O AutoCAD, por exemplo. O AutoCAD, todo ano ele solta uma versão nova, correto? Então, assim, significa dizer que se eu tenho a assinatura desse ano, o ano que vem eu preciso ter outra assinatura para me pegar um AutoCAD novo, correto? Não é isso? Não é assim que funciona? Me ajuda aí, gente. Pois é. Então, olha só. Mas o AutoCAD 2020, ele funciona bem pra caramba. O 2021, ele vai praticamente fazer as mesmas coisas que o 2020 faz, com algumas diferenças, poucas, ao que a gente entende, né? Então, assim, a depreciação do software, ele é baseado de acordo com o número de atualizações, tá? E quando ele parar de te atender, é que ele vai zerar. Mas você pode ir contabilizando essa depreciação todo ano. Por exemplo, um AutoCAD tem a depreciação de 10% do valor da assinatura dele anual, por exemplo, tá? Aí, assim, a gente tem que ver a planilha, porque tem uma planilha de depreciação de software, de veículo, de máquina, tudo bem especificado de cada um. Isso a gente não tem como, não precisa inventar, tá?
Isso aí eu acredito que na internet a gente consiga fácil essa tabela de depreciação. Eu vou até fazer uma pesquisa, se eu encontrar eu vou colocar lá no Moodle para a gente. Tá bom? Para que vocês possam estar fazendo esse acompanhamento. Élica, entendeu? Consegui te responder? Alô? Pessoal, vocês estão aí? Estão me ouvindo? Sim, só ela acho que deve ter dado uma saidinha. Ah, tá. Mas aí, assim, vocês conseguiram entender a resposta, gente? Sim, senhor. Ficou claro, né? Então tá bom. Então aí, quando eu falo sobre essa questão da depreciação, eu preciso levar isso em consideração. Vou voltar aqui novamente. Gente, lá no início da nossa conversa sobre plano de negócio, nós falamos uma coisa e eu fui incisivo em falar que tudo gira em torno do nosso objetivo e dos nossos stakeholders, ou seja, do nosso público-alvo, tá certo? Porque quando eu falo sobre a questão de o meu objetivo é o quê? Qual é o objetivo da minha empresa? Se o objetivo da minha empresa vamos pegar aqui a empresa de gestão de projetos, eu vou trabalhar com gestão de projetos. Eu posso fazer o projeto, mas eu posso acompanhar o desenvolvimento dele, a implantação dele, como eu posso gerenciar também. Então, para isso, eu vou precisar ter pessoas específicas para cada área, porque, por exemplo, numa área de gestão de projetos, se eu, por exemplo, Madison, professor, quer construir uma casa, mas eu não sei como mexer com isso, eu não tenho tempo para fazer o acompanhamento. Aí eu contrato um escritório para fazer a gestão da minha obra, a gestão do meu projeto, tá? Aí eu vou ter que a empresa vai ter que ter o quê? Um engenheiro para poder fazer o acompanhamento do projeto, da execução do projeto, vai ter que ter uma equipe de pedreiros, ou quando eu digo ter uma equipe, não significa que tem que estar na carteira deles, mas eles podem terceirizar esse serviço. Mas para isso, eles vão ter que ter o quê? Alguns softwares específicos para gestão de projetos. Por exemplo, tem um software chamado Microsoft Project. Vocês já ouviram falar sobre ele? É um software específico para gestão de projetos na área de engenharia. Já ouviram falar sobre ele? Sim, professor, o MS Project. Esse mesmo. Ele tem até algumas versões testes que você consegue usar gratuito, mas as funções mais completas dele tem que ser paga. Daí a questão de eu ter perguntado sobre a questão da depreciação, porque, por exemplo, é um software que você paga a assinatura e usa por um determinado tempo, faixa de tempo, certo? E à medida que a assinatura dele se renova, acaba também renovando as funções dele. Aí a minha dúvida, quando eu questionei a questão da depreciação de software, seria justamente isso. Também nesse sentido, né? Naquele outro que a gente estava conversando, né? Que eu entendi. Aí, assim, no caso específico do Microsoft Project, do MS Project, você pode ser, sim, a depreciação dele ser o valor que você vai pagar nessa assinatura, tá? Nessa renovação de assinatura. Porque se você já é cliente, o preço é um. Se você não é cliente e vai começar agora, o preço é outro. Se não me engano, é assim que funciona, né? Então, assim, sendo dessa forma, você não tem a depreciação dele anual. Ah, como assim, professor? Você falou que tem o preço da depreciação? Não. Você não vai calcular o preço desse software como sendo depreciativo. Você vai calcular ele como sendo um custo fixo da empresa. Perceberam a diferença? Porque se você utiliza esse software com frequência e você precisa e você tem que pagar ele anualmente, ele funciona como se você tivesse que pagar a energia elétrica da sua empresa. Só que ao invés de você pagar mensal, você vai pagar anual. E aí você vai diluir esse custo nos 12 meses
e embutir ele no preço do seu produto, no preço final do seu produto. Entenderam, gente? Entendeu, Érica? Sim, Porque aí, professor. ele não, aí, nesse caso, ele não entra como sendo depreciativo. Porém, por exemplo, o AutoCAD não. O AutoCAD, a licença dele é ad eterno. Não é assim? Você não precisa Não, renovar ela. também é renovada anualmente. Eles As mudaram. outras pacotes, mas assim, para trabalhar 2, 3 anos com a mesma licença, mas Tá. é anualmente dele. Tá. Não, então eles mudaram, porque anteriormente era assim, você pagava a licença dele, por exemplo, o AutoCAD 1 ou 2, você ficava com ele aí 10 anos, mas você não podia atualizar ele. Para você atualizar, você tinha que comprar a licença de novo. Tá. Professor, desculpa interromper, é que eu vou ter que sair agora, que a reunião foi adiantada. Aí eu vou ter que Beleza. sair agora, viu? Bom Tá trabalho, até a tranquilo, próxima. Alexandre. Fica Mas, sossegado. obrigado. Aqui também a gente está quase finalizando. Tá Beleza, bom. boa reunião. Valeu. Então, pessoal, é isso que acontece hoje. Se o software, especificamente, se o software, ele tem uma licença que ela obrigatoriamente deve ser renovada anualmente, ele não entra como cópia de produto depreciativo. Ele entra como custo fixo da empresa, a manutenção dele. Entenderam? Ótimo, vamos lá. E aí ele vem aqui, ó, falando para a gente aqui, ó, que para calcular a depreciação dos investimentos fixos, é necessário seguir os seguintes passos aqui, ó. Relacionar as máquinas, equipamentos, ferramentas, utensílios, veículo utilizado. Lembre-se de que essas informações, elas foram levantadas lá atrás, tá? Quando você foi criar o quê? O seu investimento fixo. Quando você foi fazer o investimento fixo, você relacionou tudo que você ia precisar, né? Determine o tempo médio de vida útil em anos desses bens. Devido o valor do bem pela sua vida útil de vida, né? Em anos, para saber o valor anual de depreciação. Divida o custo anual da depreciação por 12 para poder calcular a depreciação mensal. E aí você pode pegar a depreciação mensal, né, e dividir ela pelo número de produtos que você está vendendo para você colocar esse valor em cada produto, sendo bem mais específicos, tá? Aí ele mostra aqui exatamente o que a gente falou em cima aqui, tá? Beleza? E ele está falando para a gente aqui que nesse valor aqui, ó, a depreciação de uma máquina de costura em 5 anos ela é de R$ 83,00 por mês, tá? E significa que em 5 anos a gente vai precisar adquirir uma máquina de costura nova, no caso mais moderna e mais eficiente. E aí, olha só, ele até mostra para a gente aqui, ó, a título de informação, a Receita Federal considera como vida útil imóvel 25 anos, máquinas 10 anos, equipamentos 5, móveis e utensílios 10, veículos 5, lembra que eu falei? Computador 3, né? E essas informações, elas funcionam como referência. Gente, presta atenção nessa palavra, ó. Referência não é regra, tá? Ela é um ponto de referência. Ela não é regra. E aí ele ainda fala, ó, não deve ser seguido como regra. Tá certo? Algumas das atividades empresariais, máquinas e equipamentos foram desgastes, sofrem maiores desgastes. Isso deve ser considerado como maior no cálculo de depreciação. Ó, lembra que as máquinas e equipamentos sucateados têm maiores custos de manutenção, além de uma produtividade mais baixa. Se lembra do exemplo que eu dei da betoneira? A betoneirazinha velha, o que acontece com ela? Ela vai te dar mais dor de cabeça. Não é isso? E aí, olha só, aqui ele fecha pra gente falando dessa forma aqui, ó. Tá? Valor do bem, vida útil, depreciação por ano, a depreciação mensal. Tá? Gente, nós paramos aqui, certo? Fechamos aqui. Estimativa dos custos fixos mensais, operacionais mensais. E aí, a gente, na próxima aula, a gente finaliza essa parte de custo fixo, dos custos, dos custos financeiros do plano de negócio.
Eu vou ver se eu consigo falar também com um colega meu que é contador, se ele pode também dar uma explanada para a gente na parte de impostos estaduais, municipais e federais, tá? Para que vocês possam saber como é que pode ser a atuação da empresa de vocês. Tá ok? Pessoal, tudo bem até aqui? Tranquilo, pessoal. Bacana. Eu preciso que vocês façam, por favor, o preenchimento da planilha lá, tá? Porque essa planilha... Beleza, Laiane. Porque essa planilha vai fazer o quê? Essa planilha vai nos dar a base para a gente já trabalhar alguns exemplos, como hoje nós já trabalhamos. Tá certo? E aí tá na hora da gente começar a desenvolver nosso plano, tá, gente? Tá na hora da gente começar a desenvolver nosso plano, porque a gente já não tem muito mais tempo pela frente aí nas nossas aulas, não. Bacana? Então tá joia, gente. Um beijo no coração de vocês. Estou à disposição. Qualquer dúvida, qualquer questão aí, podem me chamar no WhatsApp, tá? Se de repente eu demorar a responder e a questão for urgente, você me liga, tá ok? E eu respondo o mais rápido que eu puder. Bom, gente? Um abraço para vocês então e até mais.